todos os que nos ouvem e nos veem, que a posteriori poderão ter a oportunidade também de ver, a todos que Deus nos abençoe. E gostaria de que pudessem, aí onde se encontram, fazer uma oração comigo, para que na verdade seja o Espírito Santo do Senhor a falar às nossas vidas. Senhor, e em tuas mãos, Senhor, entregamos as nossas vidas, Senhor. Entregamos o nosso coração, Senhor. Ser propício, Senhor, às nossas vidas neste final de tarde, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, venha ao encontro da nossa necessidade, Senhor. Que possa, Pai Deus, realmente destapar, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. A clarificar, Senhor, perguntas, dúvidas que possa haver, Senhor, na nossa vida, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa realmente ajudar, Senhor, a encontrar, Pai Deus, um pouco mais de luz, Senhor, talvez no mundo de indecisão no qual vivemos, Senhor. Abençoa, Pai Deus, a Tua Palavra, Senhor, e faz com que ela possa chegar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Eu intitulei esta exposição, esta Palavra de Deus, fazendo uma pergunta: onde está a tua satisfação? A satisfação é um estado de alegria, de contentamento, de prazer, que muitas das vezes é difícil ser preenchido nas nossas vidas. E aquilo que eu gostaria de vos trazer neste final de tarde, com a ajuda de Deus, era tentar um pouco clarificar uma forma que tu realmente podes encontrar satisfação no teu percurso de vida. Sabemos que a nossa vida é um percurso, é uma peregrinação, que muitas das vezes nem sempre tem bons momentos, nem sempre tem maus momentos. É um trajeto com diversas situações, diversas provas, diversas dificuldades, que em todas elas nós temos que realmente ter o mesmo comportamento e por que não, buscar em todas elas um motivo de satisfação. E à luz da Palavra de Deus, eu gostaria de convidar-te aí em casa, se tens a oportunidade de abrir a Palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 55, do verso 1 ao 3, diz assim a Palavra do Senhor: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Porque gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Porque pagares por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a David. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Na verdade, irmãos, estas passagens que acabamos de ler traz uma mensagem brutal, algo tremendo, que muitas das vezes traz alguma incógnita às nossas vidas, porque na verdade grande parte do ser humano tenta satisfazer a sua vida, tenta encontrar alegria, contentamento, prazeres em coisas palpáveis, em coisas físicas. Todo o ser humano procura satisfazer. A satisfação é algo que praticamente todas as pessoas procuram.
de realmente estar contentes, ter contentamento, ser alegres, ter prazer naquilo que fazem, naquilo que tocam, naquilo que comem, naquilo que vivem. Mas o que é que nos impede realmente de muitas das vezes andarmos insatisfeitos? Existe uma diferença entre o inconformado e o insatisfeito. Há muitas pessoas inconformadas porque não se revêem em políticas, não se revêem em chefias, não se revêem em ordens, não se revêem, enfim, num montão de situações que diariamente passam nas suas vidas, e isso provoca-lhes esse estado de inconformidade, de estarem sempre incomodados com aquilo que circula à sua volta. Por outro lado, também existem muitas pessoas que vivem uma vida de insatisfação. Nada nunca os satisfaz. Há sempre alguma coisa que lhes falta. E curiosamente, a diferença entre esses dois estados de espírito é que o inconformado não aceita ou jamais aceita determinada situação. Nunca nada faz sentido, nunca nada vai ao encontro daquilo que realmente ele está à espera. O insatisfeito, por sua vez, é alguém que nunca nada daquilo que possui o satisfaz. Que nunca tem aquilo que quer, que sempre necessita de algo mais, que a sua necessidade é difícil de colmatar. Há sempre um estado de insatisfação na sua vida que, por muito que se lhe possa dar, nada produz satisfação nessa vida. Os tempos em que vivemos estão a provocar, de uma maneira generalizada, uma falta de satisfação pessoal em todos os níveis, em todas as áreas. Percebemos como é difícil satisfazer as pessoas. Nunca nada está conforme, nunca nada enche o seu vazio, nunca nada realmente satisfaz, seja o seu ventre, seja a sua personalidade, seja a sua inteligência, seja o seu conhecimento. Há sempre alguma coisa que parece que vive ali num vazio. Nada, nem ninguém, nem nenhuma estrutura, nem nenhuma palavra, nem nenhuma circunstância satisfaz a sua vida. Encontram-se vidas completamente vazias. Nunca estão satisfeitas com nada. Se lhe dás peixe é porque é peixe, se lhe dás carne é porque é carne, se lhe falas de políticas de direita é porque falas de políticas de direita, se lhe falas de políticas de esquerda é porque lhe falas de políticas de esquerda, mas nada disso satisfaz. São pessoas que realmente nunca estão satisfeitas. Fyodor Dostoiévski, um grande pensador russo, teve uma frase muito célebre que ainda hoje muitas pessoas divulgam, e eu vou fazer também essa divulgação. E há uma frase que Dostoiévski disse em seu tempo, que existe um vazio no homem do tamanho de Deus. E é incrível realmente olhar para esta frase e dizer que existe um vazio enorme no homem do tamanho de Deus. Jamais homem algum conseguiu perceber a grandeza de Deus. Então, à luz desta frase, poderemos imaginar o vazio que existe nas pessoas, o difícil que é produzir satisfação na vida daqueles que realmente têm o vazio, como dizia este pensador, do tamanho de Deus. É possível encontrar em Deus satisfação para
todas as áreas da nossa vida. Lemos nos versículos anteriores em que em Deus está a satisfação para a nossa vida. Porque gastar o seu dinheiro com comida que não nos fortalece. Líamos anteriormente. Porque pagar por aquilo que não satisfaz. Ouçam-me, vocês, e comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Em Deus há a possibilidade de satisfazer as nossas vidas. Independentemente de todo o esforço que tu possas constantemente, diariamente, naturalmente, fazeres para conseguir satisfazer a tua vida. Deus está-nos a dar a solução. Venham a mim com ouvidos bem abertos, diz o Senhor, e encontrarão vida. Qual será o maior grau de satisfação senão que uma pessoa realmente dar valor à vida? Quantas pessoas nós conhecemos, quantos irmãos que vêm à igreja nós conhecemos que não dão valor à vida, que não encontram satisfação na sua vida. A palavra de Deus aqui é-nos clara e diz-nos: venham a mim com ouvidos bem abertos. Ouve bem aquilo que Deus te está a falar nesta noite. Tu aí em casa que nos vês e que nos ouves. Escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente. Deus está disposto a que haja um grau de satisfação na tua vida, na minha vida, permanente. É esse o plano de Deus para a tua vida. Que realmente tu sejas um homem satisfeito em todas as tuas áreas. Desde o princípio da criação até aos dias de hoje, Deus sempre percebeu as necessidades do homem. Para que ele realmente estivesse satisfeito. Houvesse alegria, houvesse contentamento, houvesse prazer na sua vida. Mas, tristemente, o homem sempre optou por outros caminhos. E aí não podemos deitar as culpas a Deus. Estamos agora já em fase de abrir um pouco já as portas a este confinamento que a tantos nos impossibilitou de fazer a nossa vida cotidiana, a nossa vida normal, entre aspas. Mas mesmo assim, as pessoas continuam a ter observações e continuam a ter comentários porque a sua satisfação continua a estar muito limitada. Quer dizer, antes estávamos em casa, confinados, não podíamos sair. Havia ali aquele falta de satisfazer alguma coisa. Porque não posso sair, não posso estar com este, não posso estar com aquele, não posso ir aqui, não posso ir ali. Agora que as coisas já estão um bocadinho de uma forma muito faseada a abrir e a tentar que as coisas retomem, ainda que, no meu ponto de vista, demorará algum tempo, mas isto é uma opinião pessoal. Ainda assim vemos que as pessoas continuam a não estar satisfeitas. Falta algo. É certo que para satisfazer uma pessoa nem sempre é fácil. Porque nunca estamos saciados com nada. Nunca estamos fartos com nada. Nunca estamos cheios de nada. Sempre nos falta alguma coisa. Sempre nos falta algo. Existe sempre alguma coisa que ainda não temos. Enfim, um monte de coisas que impedem que alcancemos a satisfação plena. Falta sempre alguma coisa. Não estamos completos, não podemos estar extremamente satisfeitos porque há sempre alguma coisa que nos falta. Muitas vezes nem sequer sabemos o que é, mas sempre há... nada nos enche, nada nos farta. Quanto mais, e mais quando o objeto da nossa satisfação são coisas físicas, são coisas naturais. Que difícil é realmente satisfazer pessoas que têm ganância, que têm avarícia,
que simplesmente se baseiam em posse, em poder, em bens, em... Que difícil. Preocupação e esforço trazem e nem sempre conseguimos alcançar. A palavra de Deus diz-nos no Salmo 20, no versículo 7, que alguns povos confiam em carros de guerra, em cavalos. É verdade. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria que realmente tu pudesses dizer aí em casa amém. Porque muitas das vezes é difícil satisfazer a nossa pessoa. Porquê? Porque sempre estamos fixados nas coisas palpáveis. A palavra de Deus assim nos diz. Alguns povos confiam em carros de guerra e em cavalos. Claro, porque é isso que realmente às vezes ao olho parece que satisfaz. Erradamente. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Podemos encontrar pessoas que ganham apenas para sobreviver, muito mais satisfeitas com a vida e com Deus, do que ricos que não têm a Deus e que não têm nem sequer propósito de vida. O muito ter, muitas das vezes, não é motivo de satisfação, mas as pessoas cada vez mais tendem a pensar dessa maneira. Ai, se me saísse o Euromilhões. Ai, se me tocasse isto ou se me tocasse aquilo. Ai, se eu tivesse a vida daquele ou a vida do outro. E isso sim, que seria uma pessoa satisfeita, feliz. Haveria em mim contentamento, haveria em mim prazer. O Salmo 127, o versículo 1 e 2 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir de tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Tanto afane há tantas vezes para conseguir satisfazer o nosso interior, a nossa alma, o nosso apetite. Porque realmente todo o ser humano é faminto e é difícil de satisfazer. Mas aqui diz que em vão, na verdade, fazemos todas as coisas se realmente o propósito não é buscar a satisfação naquele que tem poder em todas as coisas. Curiosamente, eu gostava de falar-te de um personagem da Palavra de Deus. E sem alongar-me muito mais, gostava de falar-te de Paulo, numa carta especial que ele escreve à igreja de Filipe, aos Filipenses. E é curioso. É curioso este homem. E dá-nos um grande ensinamento relativamente à satisfação. Eu gostaria de te convidar a que tu me pudesses acompanhar aí em casa na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10, diz o seguinte: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim,
vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo de Macedónia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalónica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isto porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso. E mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus, que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E agora, toda a honra, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo o sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu gostaria que todos percebêssemos qual era o contexto onde Paulo se encontrava. Paulo não se encontrava com a sua família, nem tampouco se encontrava com os seus amigos, nem tampouco estava numa posição social confortável, nem tampouco estava a ter um tempo de lazer, de ócio, de férias. Paulo encontrava-se preso. Paulo era prisioneiro do Império Romano e enfrentava pessoalmente algumas circunstâncias muito difíceis. Ele não sabia se seria absolvido ou morto. No entanto, nos versos que acabamos de ler, percebemos o motivo da sua satisfação. Limitado de tudo, e ainda assim estava extremamente satisfeito. Então, qual é o segredo do contentamento e da alegria de Paulo, apesar das suas circunstâncias? No capítulo 2 do mesmo livro de Filipenses, no verso 1 e 2, diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amores, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Em outras palavras, Paulo estava a ensinar que o segredo da alegria, do contentamento, da satisfação, encontrava-se na maneira em como uma pessoa encara as coisas de Deus, na maneira em como uma pessoa pensa as coisas de Deus. Paulo sabia que aquele trajeto que ele estava a percorrer, independentemente de que não era fácil por se ter dedicado a pregar o Evangelho, todo o contrário, era um homem que cada cidade que visitava, cada ponto que ia, a primeira coisa que ele fazia era apresentar-se na esquadra policial, porque já sabia que iria preso. Então, o primeiro sítio onde ele visitava, pois era aí a prisão, não é? Pelo menos já ficava logo instalado, depois a partir daí já começava a fazer as suas cartas, a escrever, e nunca deixou realmente de haver satisfação no seu coração, porque ele estava a fazer o que deveria ser feito. E muitas das vezes aquilo que acontece em nós é que nunca estamos satisfeitos com aquilo que realmente Deus pede de nós. Porquê? Porque há algo mais em nós que nós não conseguimos saciar, sem perceber que as coisas materiais de nada nos servem.
senão que só estorvam para que a obra de Deus seja feita. Então aí sim, quando nós fazemos a obra de Deus, há satisfação nas nossas vidas. Paulo estava extremamente satisfeito. Sim, estava satisfeito porque tinha recebido ofertas dos irmãos que o tinham ido visitar. Irmãos com quem ele tinha uma bastante comunhão e estava de veras agradecido com eles. E eram os irmãos que ele tinha em consideração no seu coração. Porque eram irmãos que não se esqueciam dele, que inclusive noutras cidades por onde ele tinha passado, tinham feito chegar a ajuda que ele necessitava. Mas ele realmente não se focava nesses bens materiais. Ele focava sim que estava satisfeito. Porquê? Porque aqueles irmãos fora faziam a mesma coisa que ele estava a fazer dentro. Pregar as boas novas da salvação. Independentemente dos constrangimentos que poderiam haver. Paulo tinha muitos constrangimentos, mas havia satisfação na sua vida. Porquê? Porque ele não deixava de fazer aquilo que Deus lhe tinha incumbido. Paulo, nesta carta, ensina-nos que a nossa satisfação não pode prover das coisas físicas, mas sim quando a nossa mente, no nosso espírito, se alegram em Deus. Por fim, Paulo revelou o segredo do seu contentamento. E no versículo 11 e 12 diz: nem que eu fale em relação à necessidade, pois aprendi em qualquer estado que eu me encontre, que esteja contente. Eu sei como ser humilhado, sei como abundar, tenho as coisas que aprendi, ou estar farto, ou com fome, a abundar ou a sofrer. Tudo posso por meio de Cristo que me fortalece, dizia Paulo. Lembremos-nos que Paulo estava na prisão quando fez estas declarações. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava numa vida top. Paulo estava na prisão. E havia satisfação na sua vida. Não eram aquelas grades, não eram aquelas paredes, não era aquela inconstância daquilo que lhe poderia vir, não sabia se iria ser morto, se iria ser, enfim, porque o veredito ele não o sabia, mas havia satisfação na sua vida. Ele não tinha recebido aquele contentamento, aquela satisfação numa aula teórica na escola. Era sim a escola da vida que lhe tinha dado esse contentamento, porque ele sabia que nada nem ninguém lhe poderia impedir que realmente ele fizesse aquilo que o enchia e lhe provocava satisfação, que era pregar as boas novas da salvação. O dar luz, o dar vida, o dizer, tens sede, vem e bebe. Tens fome, vem e come. Mas isso para o mundo de hoje parece que é uma utopia. Não faz sentido. Agora Deus. Então, mas é Deus agora que vai satisfazer a minha vida, as minhas necessidades. A palavra de Deus ensina-nos que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele experimentou dores, experimentou prazeres, saúde, doença, fraqueza, força, riqueza, pobreza. Ele ainda assim encontrou a satisfação completa em Deus. Tendemos a pensar que o contentamento vem do que tenho. Se eu tivesse isto, ficaria extremamente contente, satisfeito, alegre. É uma busca interminável de algo que está sempre além do nosso alcance. No entanto, Paulo disse: aprendi em qualquer estado que esteja a me contentar. Acho fascinante que ele tenha usado a palavra aprendi. Aprendi. Irmãos, que necessário é aprender de Deus. Aprende de Deus a estar satisfeito. A palavra de Deus diz que, tendo abrigo e sustento, estar satisfeitos. No grego original, aprender era um termo usado
pelos pagãos daquela altura para falar de alguma conquista que eles tinham alcançado, algo especial. O aprender era algo que se tinha conquistado. O tempo de encontrar a satisfação em Deus é hoje, irmãos. E deixo-vos com estes versos que estão no livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 6 ou 9. E diz assim, irmãos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que Deus realmente possa ter falado à tua e à minha vida, e que realmente, irmão, irmã, tu que nos ouves, que nos vês, possas buscar em Deus realmente o motivo de satisfação da tua vida. Não te enganes, não é nas coisas físicas que vamos encontrar a satisfação plena. Em Deus, sim, está a satisfação plena. Que Deus vos abençoe e que vos guarde. Amém.